Agora, a gente vai estar vendo sobre a questão da verdadeira religião. Você sabe qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião, ela está sendo ensinada aqui nessa passagem de Tiago, do apóstolo Tiago, né? O apóstolo Tiago, ele vai estar dizendo que agora a gente deve se limpar no nosso interior, né? E se desprender de pensamentos ruins, né? E se apegar com a palavra que está sendo enxertada. Deixa eu contar aqui sobre uma experiência sobre esse negócio de enxertar, né? A qual pode salvar nossas almas, vossas almas, né? Deixa eu dividir com você aqui uma experiência sobre enxerto. Quando eu era garoto, né, eu andava muito em sítios e eu lembro que eu conheci um pé de goiaba que ela tinha gosto de limão. E eu fui procurar saber por que essa goiaba tinha gosto de limão. É porque uma muda de limão foi enxertada nessa árvore. Então aquela muda, ela passou as suas características de limão para o pé de goiaba. Então eles se fundiram. E é justamente o que vai acontecer aqui. Quando você deixa essa palavra escrita que você está vendo aí na sua tela, ela te governar, ela te orientar mentalmente, então ela está sendo enxertada em você. E ela é poderosa para quê? Então ela vai te orientar rumo à salvação. Eu fiz um comparativo aqui, aproveitando o gancho, não sei se vai servir como um bom exemplo para você entender, né? Mas me deu vontade de falar isso. Então, tá. É sobre a verdadeira religião, né? Então aqui, ó, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então você quer agradar a Deus? Tá aí, ó, a religião pura e imaculada para com o Pai Celestial. É essa, cuidar de pessoas órfãos e cuidar de viúvas. É claro que a gente precisa estar analisando isso daqui, né, para poder não cair também em armadilhas. Infelizmente, tudo que a gente absorve dentro da palavra, a gente tem que absorver de forma cuidadosa, analisando, né, ponderando em pontos, né, porque o porquê eu não vou falar. Vamos deixar isso para uma outra hora. Então, a autoridade da palavra. Então, aqui nós estamos tendo o quê? A autoridade da palavra no sentido de religião. Qual é a religião? Né? Então, um resumo aqui. Claro que todos, sem exceção, necessitam de liderança em vários sentidos, né, dos relacionamentos humanos. Como assim? Em vários sentidos, relacionamento humano. Você entra numa empresa, você tem supervisor, chefe, encarregado. Então você tem lideranças, né? Então você não entra numa instituição e vai fazendo o que você quer. Precisamos de tutoriamento, né? E de ensino de qualidade. Ou seja, quando você entra numa empresa, você vai ser mentorado, vai ser guiado a prestar um bom serviço dentro da empresa, porque a empresa precisa ganhar força de mercado, né? E ela precisa ser sadia e depende da mão de obra que está nela para poder ela ser uma empresa saudável. Então, em todos os sentidos, pode ser na base familiar, na base de escola, na base de trabalho, na base de ensino, a gente precisa de mentoria, de tutoriamento, né? E de chefias, senão as coisas viram bagunça. Mas tem uma observação aqui que é o seguinte: a qualidade, né, desse ensino que é passado, ela entra numa discussão de ciladas e delicadas, né? Mas quanto a isso eu só posso lamentar e prosseguir e não entrar em discussão, mas em exposição dos assuntos, né? Infelizmente, você ter uma liderança em relação a essa matéria aqui é delicado conversar sobre isso. Mas o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer, eu estou fazendo e está na palma da sua mão. Então, eu vou mostrar para você aqui uma passagem que ela faz muito sentido sobre esse resumo aqui. Vamos no Evangelho de Mateus e vamos observar isso. Então, mais uma vez, né, em um episódio lá da vida de Jesus, lá nas suas caminhadas de ensino, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Deixai-os, são cegos condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. É uma frase
né? Eu falei sobre isso na introdução do convite, né? Mas observa, né?